Olá, boa noite. Dia 8 de maio de 2022. Eu aqui, Juliane Andrade, daqui 20 dias, hoje é dia 8, dia 28 é meu aniversário. O dia mais importante desse ano, depois do Dia das Mães, depois do seu aniversário, do seu nascimento, depois do Natal. Que doideira, né? Todos nós temos dias marcantes, dias que marcam as nossas vidas. E para mim, o Dia das Mães, né, comemorado comercialmente hoje, né, nesse ano, no dia 8. E o meu aniversário, eu já até falei com a minha mãe, falei, mãe, Dia das Mães é dia 28 de maio, quando você teve a primeira filha. Eu sou a primogênita, tenho outros dois irmãos, o Gabriel e o Gustavo, são mais novos do que eu. E eu sou aí a filha primogênita mais velha, a filha da promessa, filha esperada, assim como os meus irmãos também, né, tiveram aí amados, né, e estamos começando aqui. Quero agradecer a presença da Stephanie, da Lúcia, queridas, e essa noite bem especial porque eu quero compartilhar alguns pensamentos bem interessantes em relação a esse Dia das Mães, que para mim é muito, muito especial. A Tânia aqui também. Tânia, bem-vinda. Muito bom ter vocês. Se alguma de vocês em algum momento se identificar com a conversa e quiserem fazer parte, é só pedir para participar aí. E eu dou abertura aqui também para a gente conversar. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que hoje eu fiquei pensando, que é muito, muito especial para esse tempo que eu vivo. E eu chamei vocês, né, a maioria de vocês pelo WhatsApp, desejando Feliz Dia das Mães e tudo mais, mas principalmente para poder honrar a cada um de vocês como filhos, como mães, que têm se dedicado, né? Alguns perderam suas mães, já não as têm mais próximos, outros estão vivendo esse momento, né, de ser pai, de ser mãe, e, e é muito bom, né, ter esse momento. E o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Um sonho assim muito grande, né? Eu fui casada há 10 anos, teve um divórcio, né? E, e eu não pude ter filhos naquela época. E há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fiz alguns exames e descobri uma esterilidade. E aquilo me bloqueou. Eu fiquei muito triste com aquilo. Falei, puxa vida, né? E agora? E não só me bloqueou no sentido de constituição de família, de desejo, de sonhos, como me bloqueou também financeiramente, nos projetos, nos meus sonhos, naquilo que eu pretendia fazer. Embora eu seja uma mulher ativa, embora eu seja uma mulher que atua, que faz muitas coisas, essa situação ela me bloqueava muito. E Dia das Mães para mim era um dia de depressão, era um dia de choro, era um dia de ficar mal, como talvez era um dia de luto, né? Um dia de como se eu tivesse perdido o sonho, perdido aquilo que eu mais queria. E, e foi muito interessante essa madrugada que eu a dormir, comecei a dormir. Eu estava dormindo, mas foi bem no começo, sabe quando você tem aquele sono rápido, assim, que dá às vezes aquele... E eu vi nitidamente os 5 continentes. Eu tenho sonhado muito com nações, isso eu tenho um chamado muito forte no meu coração desde os 13 anos, eu tenho falado isso. Mas nesse ano eu tive uma percepção diferente essa noite. E eu me vi indo pelos continentes, pelos 5 continentes. E o meu sonho é ter 5 filhos. Né? Eu falei, eu quero ter 5 filhos para poder fazer enfim, poder multiplicar e criar, enfim, todo sonho, né? É questão, quem é mulher aqui sabe muito bem o que é isso. E sempre tive muitas barreiras, assim. Houve uma época que eu não queria ser mãe de jeito nenhum, por ver condições difíceis na minha família, da minha mãe,
de criar os meus irmãos, a mim, de doenças dentro de casa, de algumas situações. E eu não queria. E quando finalmente eu quis, teve essa questão. Não está descartada a possibilidade da adoção, não está descartada a possibilidade de uma cura ou até da própria inseminação artificial futuramente. Mas o que isso tem a ver, Ju? O que você está falando aí? Estou abrindo, né? Abrindo o coração. Porque eu tenho aqui mães, é dia da mães, tem filhos, tem sonhos. Eu estou falando de uma gestação, de uma geração, de um propósito, mas que eu estou relacionando com os meus sonhos. Isso é um sonho. E talvez você tenha um sonho, né? Talvez você tenha um propósito, né? Ou não tenha um propósito muito definido sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você foi chamado, sobre aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E eu coloquei a foto dessas 4 mulheres, porque elas são a representação de uma parte, de uma fatia, mas muito importante, muito especial na minha vida. Só que ao longo desses anos, eu tenho tido várias mulheres. E nesse momento na minha vida, eu tenho essas 4 mulheres que se multiplicaram e hoje eu tenho 40 mulheres, que são as mulheres de Guaratinguetá, né? Que tem a Lúcia, a Stephanie. E essas mulheres fazem a diferença na minha vida, sabe? Todas essas mulheres que passam e que passaram por mim e aquelas que ainda virão. Eu coloquei uma pesquisa no status aí na conversa e foi muito forte eu ler isso, que 67 milhões de mulheres no Brasil são mães solteiras, são mães que lutam por os seus filhos, são mães que sonham com seus filhos, são mães que querem um propósito, que querem alguma coisa. Mas eu fico pensando, quais são os sonhos dessas mulheres que são mães? Né? Eu hoje eu trato as mulheres com as quais eu trato, são mulheres mais velhas do que eu, outras mais novas do que eu, mas são mulheres que me ensinam o que é ser mulher, são mulheres que me ensinam o que é ser mãe, são mulheres que me ensinam o que é ser empreendedora, são mulheres que me ensinam o que é fazer a diferença no mundo, a partir de propósito, a partir de sonhos, que não importa o sonho que nós temos, não importa aquilo que nós vivemos, as lutas que nós passamos, existem propósito e existem sonhos. E quando há sonho, quando há propósito, a gente realmente avança, a gente realmente vai além. E como eu falei, por muito tempo achei que eu não podia gerar. Eu achei que eu não podia fazer mais nada. Mas nessa noite, uma nova gestação começou em mim, sabe? Nessa madrugada. E novos filhos virão. Filhos espirituais, filhos empreendedores, filhos que estão desenganados com seus sonhos, com seus propósitos. E eu venho como aquela mãe muitas vezes, eu costumo dizer que eu dou nos dedos, eu chego e chamo a atenção. Outros filhos eu preciso abraçar, outros filhos eu preciso colocar no colo, outros eu preciso orar, outros eu preciso dar chazinho, enfim. São N filhos e filhas. E eu tenho visto muito isso, sabe? Então ali naquela foto, quando vocês veem ali na abertura, eu tenho a minha mãe que está do meu lado, do lado direito, né? Olhando a foto de lá para cá. Então a minha mãe é quem me gerou, é quem sonhou por mim, é quem me deu vida, é quem realmente tem sido uma referência para mim como mulher, guerreira, que faz, que não desiste, que aos 53 anos tirou a carteira, aos 40, acho que 49 formou na graduação, teve vários problemas, teve depressão pós-parto, teve muita dificuldade emocional, psicológica, não parou, sabe? Agora, quando eu tive uma oportunidade, um convite para fazer um mestrado fora, minha mãe me ajudou a desbloquear também no inglês.
ela não pôde estar comigo acompanhando na minha educação. Eu ia para a escola, enfim, mas ela sempre me apoiou, né? Até onde pôde. Eu fiz tudo praticamente sozinha, faculdade, estudei, né? Corri atrás. E, e a minha mãe, ela realmente foi. Eu tô falando da minha história, mas você tem a sua, com a sua mãe. Mas o que é interessante na mãe? Quem é a mãe? A mãe é aquela que entende o propósito do filho, sabe? É aquela que nutre. Nosso papel como mãe é nutrir. Do pai é prover, né? Trazer provisão, trazer, mas a mãe nutre. E eu vejo que minha mãe, nesse tempo, ela nutriu os propósitos e os sonhos de Deus na minha vida. Aos 13 anos, eu falei para ela que eu tinha sonhado com o globo terrestre, com nações, e que eu iria para as nações. 13 anos. E naquela semana foi um missionário na igreja e ele estava indo com um grupo para Belo Horizonte. E eu falei, mãe, quero ir. Pai, quero ir. E meu pai e minha mãe falaram, vai. Falaram com o líder. Fizeram uma carta de autorização de menores, né, para me levarem. E me levaram e eu fui, né, com Cote, pastor Cote, que é líder da Jocum. Ele e a esposa dele, a Raquel, me levaram para essa missão, para ficar 15 dias. E é bem interessante, na época, a Heloísa Rosa tinha 16 anos, ela que ministrava o louvor pra gente, ela não era ainda conhecida. Então eu fui para lá, de lá fui para outros estados. Em 2010, quando eu fui para Jocum, né, daí depois de casado e tudo mais, eu realmente voltei àquela queimada no coração. E quando houve o meu divórcio, houve essa situação mais complicada, foi um tempo de luto e eu esqueci de tudo, eu não quis mais saber e deixei minha mãe novamente nutrindo e dizendo, filha, não é isso o teu chamado, não é isso que Deus quer para você. Enquanto as pessoas diziam para mim, Juliane, você tem um baita potencial, você pode ganhar muito dinheiro, você pode fazer muita coisa, porque você é inteligente, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Mas meu coração queima por pessoas, meu coração não queima por estar lá no alto escalão, embora Deus possa me colocar lá e eu quero estar lá também, mas não é o propósito principal. E então eu comecei a, a caminhar sobre isso, sabe, sobre esse chamado, e eu vejo como foi importante minha mãe nutrir isso, sabe? Quando eu voltei, fui para Santa Catarina e acabei voltando agora para Curitiba, passar uma temporada aqui. Minha mãe falou, vai, voe, né? Caminhe, continue. E eu falei, tá, e como que eu vou, né? O que que eu vou fazer? E aí vieram propostas. Hoje eu tenho uma proposta para ir, para escolher entre 5 países para ir, né? Tenho que fazer um teste. Estados Unidos. Essa semana chegou da Suíça também, propostas com a União Europeia. Então, assim, nada que eu tenha buscado, mas indo para isso e falando, Deus, para onde que eu vou? Onde que eu vou transformar? Mas nunca esperei, porque eu vou para outro país para fazer alguma coisa. Não, é aqui, é agora. E, e a partir de tudo, as coisas vão se conduzindo e estive na Nobis, né? Estou na Nobis, que é uma startup de impacto, e onde eu conheci essas mulheres maravilhosas de Guaratinguetá, em que a Cláudia me conheceu e deu essa oportunidade, né? Essa confiança de zelar, de cuidar dessas mulheres, e elas estão prosperando, são mulheres maravilhosas que eu tenho certeza que farão a diferença e fazem a diferença em Guaratinguetá. E é difícil conciliar as ideias, porque é tanta coisa que vem. Mas o propósito dessa live é dizer para você o seguinte: de repente você está andando sem propósito naquilo que você foi chamado, sem propósito naquilo que você tem. Troquei a Suzana atleta, Suzana linda, maravilhosa, sou fã dessa menina. Sou fã de todos aqui, Gabriel também, o Adilson, o pessoal de Guará, a Pauline. Gente, assim, é tanta história, mas o que eu quero dizer é que não é o fato de eu ter sido, de um diagnóstico mostrar que eu não posso, né,
gerar filhos que eu não possa ser mãe, que eu não possa gerar riquezas, que eu não possa nutrir pessoas, nutrir sonhos, ser exemplo, ser modelo para pessoas. Então, hoje, o principal motivo que eu venho aqui é dizer: você pode ser mãe, eu posso ser, né? E a gente pode ter aí realmente multiplicar e nutrir sonhos e propósitos de pessoas. Não importa as nossas condições físicas, não importa as nossas debilidades emocionais, nós precisamos trabalhar com aquilo que é possível, trabalhar com os sonhos que nós temos e realmente frutificar nisso. Né? Eu falei que inicialmente essa noite eu sonhei com 5 continentes e meu sonho é ter 5 filhos. E eu falei para Deus essa noite: Deus, eu quero ter um filho em cada continente. E esses filhos, eles podem ser naturais, mas podem não ser. Eles podem ser filhos multiplicadores, filhos em que eu vou lá e eu vou transbordar na vida deles e eu vou falar sobre, vou nutri-los naquilo que eles precisam, nos sonhos que eles precisam, no momento em que eles precisam, eu estarei lá, mas eles vão ser transformadores do novo momento, de uma nova geração. E tudo isso foi se envolvendo com uma outra questão que para mim foi muito importante. Eu falei da minha mãe ali, né? Da foto, que eu coloquei aquela foto. Aquela foto é minha avó, minha madrinha, eu, minha tia e a minha mãe, que estamos naquela foto. As nossas 4 mulheres que começaram e me acompanham na vida, principais, de sangue. E eu tenho aí 40 mulheres em Guaratinguetá que eu mentoro hoje e que fazem a diferença na minha vida. E semana passada eu estive em Sorocaba, em negócios. Eu fui para uma palestra e tal. E tive a oportunidade de ir para Alphaville. Eu falei, não, minha oportunidade de conhecer pessoas, fazer negócios e multiplicar e fazer os projetos e tal. Porque você trabalha com negócios, eu que trabalho na captação de recursos, tenho algumas estratégias e vou. E aí as coisas não aconteceram, né? Como eu imaginei, como eu gostaria, talvez que fosse. Mas foi muito bom, muito bom. Conheci muita gente, foi muito bom. Mas o que me impactou foi a história que uma tia minha, Rosana, que está ali na ponta direita da foto, quando eu era criança, ia na igreja, na escola bíblica, ela contou a história de uma missionária. Essa missionária, ela era criança e ela nasceu, ela tinha os olhos azuis. Ela tinha os olhos castanhos e ela nasceu na União Europeia, ela queria ter olhos azuis. E essa mulher é uma história verídica, ela contou para mim como criança. E essa mulher, ela começou a querer, né, ser diferente, ter olhos azuis, fazer e tal. E ela se pintava, ela pegava o café, pó de café, passava no rosto para ela ser negra. Enfim, tem uma história, eu não lembro direito a história. Mas, afinal, essa mulher, o que aconteceu? Ela saiu da União Europeia, foi para a Índia durante um bom tempo. Ela acabou não se casando, ficou solteira, essa história dela. Mas essa mulher, ela trabalhou com orfanato, com várias crianças na Índia que trabalhavam, eram vendidas pela prostituição. Algumas situações que haviam naquela época, isso foi em 1800 e alguma coisa. E essa mulher tinha esse coração, né, por crianças, e ela mudou, e ela entendeu a identidade dela, que ela não tinha olhos azuis, porque ela ia atuar em regiões e lugares onde ela teria uma maior liberdade de entrar em alguns países e fazer a diferença naqueles lugares. E essa mulher, ela recebeu toda a provisão, né, que precisava, trabalhou com essas crianças anos no orfanato e com mulheres naquela região. Ela acabou trabalhando com mulheres e fazendo uma grande transformação. E eu esqueci agora o nome dela, é Amy Sherman, alguma coisa assim. Não lembro o nome dessa missionária. E foi muito interessante ela falando. E eu fui para Alphaville, porque eu precisava de um dinheiro essa semana, e tentar levar um projeto para captar recursos para mim, para o projeto que eu estou me envolvendo. Eu tenho um convite para fazer um mestrado fora,
E esse mestrado me dá a possibilidade, não que seja, mas dentro da grade curricular do mestrado, existe um estágio dentro da ONU. E eu venho me desenvolvendo dentro dos ODS, dentro do movimento em Santa Catarina, e gosto muito da proposta do Pacto Global, e tem tudo a ver comigo, com o meu propósito, queima o coração, né? Você tem o coração, a Suzana sei que queima no esporte, então queima o coração, o teu propósito queima. E lá em Alphaville, lá na região, voltei para Sorocaba, próximo onde eu estava conversando com a minha amiga sobre essa questão. Olha, eu tenho, né, uma situação e tal. Não se preocupa, gente, só tô contando isso, mas não vou pedir dinheiro para ninguém. Então, não é essa a ideia. Mas é contar as coisas como acontecem com a gente, né? No chamado, como as coisas estão acontecendo. E aí eu conversando com ela, o filho dela, de 6 aninhos, chegou para mim e falou: tia, toma o meu cofrinho. Eu falei: o que é isso, menino? E eu não estava falando em dinheiro com ela, estava falando dos desafios que era estar, você escolher servir pessoas. Você com todo um potencial, um currículo, não sei o que, de você levar numa empresa e poder ganhar a grana. Você olhar e falar: não, eu escolho servir pessoas, eu escolho não correr atrás de dinheiro, porque para mim pessoas são mais importantes. O dinheiro é importante? Sim, ele é importante, ele virá, tenho dúvidas disso. Só que nem tudo é dinheiro. A gente trabalha com fluxonomia, a gente trabalha com economia criativa, economia circular, economia regenerativa, que a gente fala sobre a questão da troca. Eu tenho o que te falta, você tem o que me falta. Ou seja, eu preciso de uma coberta, você tem 2, ok, eu falo, você vai, pode dar, pode emprestar, pode vender, pode alugar, enfim, não importa como. A gente existe esse trabalho da economia criativa. Né? O futuro da economia. Até tem uma amiga que ela é fantástica, a Lorena Gurjão e a Débora Saldanha, elas falam sobre isso, são palestrantes nessa área e têm me ensinado muito acerca disso, que é diferente daquela ideia de missionário pobre, a ideia do terceiro setor pobre, né? Lá vem passando Pires, lá vem a moça pedindo dinheiro pro coitadinho lá que tá lá. Não, as pessoas não precisam disso, elas precisam ser honradas e ser dignas. A Cláudia Kozer da Nobis, ela normalmente diz: a vulnerabilidade gera oportunidade e essa oportunidade gera resultados. Então, a minha vulnerabilidade, ela gera oportunidade de eu pegar tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vivi, para poder fazer, para gerar oportunidade para outras pessoas, essas pessoas gerarem resultados. E não pegar uma oportunidade, ver que é uma oportunidade de mercado, que agora o terceiro setor está crescendo, existem oportunidades ali de mercado, e as pessoas olham como oportunidade de mercado, às vezes sem olhar para as pessoas. Então isso, para mim, vai contra os meus valores e princípios. Enfim, aí conta história demais, né? Quem me conhece, eu tô sendo muito natural, eu sou assim mesmo, tá? Eu sou... As pessoas falam que a pessoa é na vida real uma coisa e no online é outra. Não, eu sou melhor realmente no pessoal e falo muito mais também. Mas aí quando esse menininho veio e me deu o cofrinho, até tá aqui as moedas. Tem 18 reais aqui. A mãe dele falou pra mim chorando: Ju, eu tenho convicção que o meu filho vai ser missionário. Eu tenho convicção que o meu filho vai servir pessoas. E eu vejo essa mãe nutrindo, sabe? Eu vejo essa mãe olhando pro filho e dizendo: eu entendo o propósito dele desde pequeno. E quando me vem essas moedas que dá 18 reais aqui, eu olho para isso, eu lembro da parábola dos talentos. Acho que vocês conhecem, eu não vou falar de Bíblia, não vou falar de nada. Mas o que é a parábola dos talentos? Nós temos talentos e a gente pode, às vezes, enterrar esses talentos, ou a gente pode multiplicar por pessoas. A gente pode multiplicar esses talentos, multiplicar aquilo, né? E no final, a história, acho que todo mundo conhece aqui, o banqueiro lá pega e dá um valor para cada pessoa, dá uma moeda para um, 2, 10 para outro, 5 para outro, e fala para ele cuidar. Daqui a pouco ele volta e pede a conta dessas moedas. Um enterrou a moeda, o outro foi lá e multiplicou, o outro foi lá e ficou com elas, simplesmente não fez nada
Qual foi o resultado disso? O banqueiro falou, olha, você que enterrou, vai pegar para esse que multiplicou. Aquele também que não fez, né, vai entregar para esse também que multiplicou. Ou seja, a gente tem enterrado os nossos talentos, os nossos propósitos. E eu quero, assim, nessa noite, eu quero homenagear mães e pais. Eu quero homenagear as mães que nutrem os seus filhos, que entendem o propósito dos seus filhos. Eu quero homenagear as mães que, apesar das dificuldades, elas estão todos os dias lutando, todos os dias buscando suprir necessidades, fazer aquilo que é impossível e possível para os seus filhos. Eu quero, nessa noite, homenagear os filhos que talvez perderam seus pais, mas que estão levando em honra aquilo que seus pais trouxeram. Os ensinos, né? A Bíblia diz para a gente não desprezar o ensino da nossa mãe e nem o ensino do nosso pai, né? Nem o ensino do pai, a correção da mãe. Então a gente não pode desprezar aquilo que nos vem. E é muito interessante tudo isso, essas pessoas que realmente Deus coloca na sua vida, seja o seu pai, seja a sua mãe, né? Especialmente a sua mãe, honre e você frutifique como filho, como filha e realmente gere filhos. Gere filhos, filhos que sejam, sabe, pessoas que você abrace, que não seja por interesse. A gente fala tanto de network. Ah, se eu tenho, se eu sou, você é interessante. Você cabe para mim. Mas se você não tem, você não é, para mim não basta. Assim que o mundo vê hoje, né? Que o mercado vê. E eu acho que a gente precisa ter relações realmente próximas, de pais para filhos, de filhos para pais, de realmente sem interesse, não sem interesse porque não existe, né? Sempre há um interesse, mas que esse interesse seja que a pessoa cresça, que esse interesse seja de ver a pessoa frutificando, que esse interesse seja de ver a pessoa multiplicando, a pessoa andando, a pessoa correndo, a pessoa conquistando o seu propósito, que esse desejo seja de ajudar essa pessoa a encontrar o sentido da vida, que esse desejo seja de realmente essa pessoa encontrar a verdadeira paz que está dentro dela, sabe? Que esse desejo seja dela ser próspera, dela ser multiplicada. Se a gente olhar para as pessoas como mães, né, com esse coração de mães, as mulheres, e se a gente colocar o coração de filho, de realmente, sabe, colocar isso diante de Deus como filhos e falar, Deus, eu não posso, eu não tenho, mas o Senhor tem. O Senhor tem. E eu tô fazendo essa live hoje para dizer, abrir meu coração, dizer de coisas assim que eram muito íntimas e muito particulares minhas, mas que eu falei, gente, essas mulheres, elas me ensinaram que eu posso frutificar, que eu posso fazer, né? Então eu tô muito feliz com isso. E a próxima live, e era um bloqueio meu, era a questão também de questão da prosperidade e tudo mais, achando que eu não podia. Eu vou buscar prosperar para poder fazer mais, para poder impactar mais, para poder ajudar mais pessoas, para poder realmente fazer, multiplicar essas 40 mulheres por 400, 40 mil, 400 mil, né? Talvez eu nem consiga contar. Chorando aqui, o nariz fica ruim. Mas eu quero depois, eu vou fazer uma outra live e eu vou contar sobre a multiplicação disso aqui. Não trata somente de dinheiro na minha vida. Trata-se de transformação de vidas. Cada moeda dessa é como se fosse uma moeda de ouro, uma vida, né? Uma pessoa transformada para fazer muito mais, né? E eu preciso de ajuda, porque eu realmente tenho um pouco de dificuldade. Na verdade, eu já tenho uma mentora, que é a Pauline. Não sei se ela tá aí ainda. Mas, assim, eu quero transformar isso aqui em 400 mulheres, em 4.000 mulheres, em 40.000 mulheres que gerem transformação, que gerem recursos, que gerem vida na vida de pessoas, com os talentos que elas têm, que elas multipliquem
Lúcia, quero ver muito sabonete sendo vendido, Lúcia. Eu quero realmente ver mulheres que transformam, que multipliquem comigo, que realmente façam, e homens que sejam provedores. Porque normalmente a mulher nutre, nós precisamos nutrir mulheres, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nutrir propósito. Mas eu preciso de homens que me ajudem a multiplicar isso aqui. Sabe? Que multipliquem R$18 em 18 mil, 1.800.000 em 800 e, enfim, infinitamente. Porque eu não tenho limites mais com relação às questões financeiras. E eu quero preparar um mundo diferente por Bernardo, que me deu isso aqui. Eu quero preparar um mundo com mulheres que terão filhos, homens e mulheres que virão nessa próxima geração e que farão a diferença nesse mundo através dos ODS, cumprindo os seus propósitos, ajudando no combate à fome, ajudando no combate a tantas causas que nós temos. As crianças, aos adolescentes, a fome, que mais que nós temos? Contra a corrupção e tanta coisa. A Bíblia diz o seguinte: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E a gente fala, o reino, busquem o reino de Deus e sua justiça, demais coisas vão ser acrescentadas. Tá, isso é Bíblia, todo mundo fala. Mas tá, a Bíblia diz justiça, reino e justiça. E a justiça de Deus, agora aquela mãe que briga, né? Até agora eu tava falando boazinha aqui, vamos fazer, sonhar. A justiça é a gente acabar, nutrir filhos, mas nutrir filhos é corrigir filhos. E corrigir filhos é colocar pessoas na linha, é colocar pessoas no mundo correto, é colocar pessoas na linha de pessoas que realmente não façam mais doação de esmolas, sabe? Que não dê mais cestas básicas e acham que isso é o suficiente. Que lavam as mãos. Eu fiz a minha parte, tá feito. Você acha que o mundo precisa disso? Sabe? O mundo precisa de mulheres que realmente se levantem, homens que se levantam para fazer a diferença. De filhos que realmente ouçam o que Deus fala sobre um reino de justiça, um reino de amor, um reino de alegria, sabe? Realmente é nutrir filhos na verdade, na vida real. É na realidade, não é no aqui e agora. Talvez eu tô falando aqui, eu tô nutrindo filhos, tô nutrindo pessoas. Então a gente precisa realmente ter. Aí tá vindo política aí, eu não tô apoiando ninguém, já deixo aí claro. Eu faço parte de alguns grupos e sou cristã, então eu busco o reino, busco trazer essas verdades dentro do reino, independente de igreja. Eu não tenho igreja, né? Eu não faço parte de igreja, assim, não tenho uma placa. Eu trago o reino de Deus, eu trago a justiça, a verdade, a paz. Esse é meu reino, né? Então eu trago isso, essa questão de ser justo. E justiça não é tirar, é acabar, tentar acabar com a fome. É tentar acabar. Mas a fome não dá, é difícil, não sei o quê. Agora eu vou te contar uma coisa. Alguém conhece Zilda Arnes? A Zilda Arnes é do Paraná. Ela acabou com a desnutrição no Brasil e no mundo. Tanto é que ela foi morrer, acabou falecendo no Haiti, numa situação. Mas eu era adolescente quando eu ainda conheci Zilda Arnes. Ela tinha a pastoral da criança, era na frente da minha escola. Eu fui lá um dia, tive a oportunidade de conhecê-la e fui até as casas onde eles atendiam as crianças desnutridas. E hoje a gente tem o soro caseiro, que ajudou muitas pessoas, muitas crianças naquela época que tinham desnutrição. Elas tinham uma sopa também que faziam, tinham desnutrição e tinham a questão da morte, né? Assim, pela questão da desnutrição, até cólera na época que veio. Ela acabou ajudando, uma mulher brasileira, né? Então a gente tem exemplos de mulheres com ações simples, água, sal e açúcar, soro, salvou vidas. Então assim, se a gente se colocar com coração para realmente transformar, isso é uma coisa prática, né? Mas se a gente colocar coração para transformar vidas, transformar pessoas como mães, como mulheres, a gente vai fazer a diferença.
Então é isso aí, gente. Eu falo demais. Adoro falar, né? Que eu falo demais. Eu gosto de falar mesmo. Tenho que assumir. Gosto de falar. Eu falo bastante. E aqui isso é um pouco de um contexto. Não fiz nenhuma. Não fiz nenhum script para seguir. Falei, vou falar do meu coração. Quero realmente elogiar as mães. Quero agradecer as mães que fazem a diferença na vida dos seus filhos. Quero agradecer aos filhos que têm levado essa posteridade como posteridade aquilo que sua família vem, buscando ser melhor, buscando transformar. Só que a gente precisa preparar como mães, como filhos, como pais, para uma nova geração que vem. Uma geração de um menininho de 6 anos que me deu o seu cofrinho. Era tudo o que ele tinha. E aquela criança não tinha nenhum interesse em mim. Talvez se eu tivesse pegado com os grandalhões lá valores, eu teria que, né, dependendo da pessoa que a gente faz, a gente tem que realmente fazer projetos, enfim, nada de errado. Mas do nosso lado fica aquela coisa de realmente de como que eu posso falar? De realmente devolver, né? Aquela troca, sabe? Aquela coisa, é uma troca, é uma troca, é totalmente uma troca. Mas essas moedas aqui, elas me dão uma responsabilidade muito maior, muito maior. Muito maior do que um projeto, muito maior do que se eu recebesse R$ 1 milhão hoje. Ela me dá a responsabilidade de deixar um novo mundo, um novo tempo, por uma nova geração que está vindo. Como mãe, né? Como mãe. De realmente dar um novo tempo para o Bernardo, para as crianças que estão sendo gestadas, para as crianças que estão crescendo, para as minhas sobrinhas, para os meus sobrinhos, né? Então, essa é a minha responsabilidade, de realmente buscar um novo tempo, um novo mundo para essas crianças, para essa geração. Uma geração realmente que pode não ter a natureza como nós estamos tendo hoje. Pode não ter os rios que nós já vimos e já tivemos. Porque nós não estamos sendo mordomos da terra. Nós não estamos cuidando daquilo que Deus colocou para a gente cuidar. Talvez elas não tenham isso. Mas eu quero crianças e novos homens, novas mulheres que gerem vida para esse mundo que cada vez menos, cada vez mais ama a si mesmo e sem amor ao próximo. É isso que eu busco. É isso que eu quero. E eu quero realmente encerrar esse tempo e orar por todas as mães. Todas as mães, independente se biológica, se adotivas, se do coração, se do espírito, não importa. Eu quero abençoar as mães. Eu quero trazer bênção, porque eu sou abençoada, porque eu tenho sido abençoada com grandes filhos e filhas. E o Empregação é um exemplo. São mais de 10 mil pessoas que passaram pela Empregação comigo. Eu tenho as mulheres de Guaratinguetá, que eu tenho grande paixão. Tenho mulheres que estiveram, né, que estão comigo, outras que ainda virão, e eu sei. Então eu quero orar por vocês. Quero realmente glorificar Deus pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero realmente colocar a vida de cada mãe, cada mulher diante de Ti. Obrigada, Deus, porque o Senhor é tão bom, tão bom. Obrigada por cada mulher, Deus, que esteve nesse tempo comigo, por cada mulher que o Senhor tem colocado na minha vida para ser referência, para ser modelo, para me ensinar a superação, para me ensinar o amor, para me ensinar a olhar para o próximo, por aquelas que me nutriram, Deus, por aquelas que me ensinaram. Eu quero, Senhor, abençoar essas mulheres.
Eu quero abençoar, Deus, a toda a minha família, minha avó que está ali na foto, que criou 5 filhos sozinha. E essa é a relação de muitas mulheres no Brasil, Pai. São mais de 67 milhões de mulheres hoje, Pai. Então eu quero pedir por essas mulheres, eu quero honrar a minha avó, Deus, que foi justa, foi honesta, trabalhou, Deus, trabalhou de doméstica, trabalhou de lavando roupa, trabalhou cuidando de igreja, trabalhou fazendo tantas coisas, mas criou, Deus, o meu pai, que realmente está comigo, que me fortalece, que esteve ali hoje com a gente. Muito obrigada, Senhor. Eu quero abençoar também, Deus, a vida das mulheres, que assim como a minha madrinha Margarete, Deus, lutam e fazem também a diferença. São aquelas mulheres mais fortes, são aquelas mulheres que falam mesmo, aquelas mulheres que realmente chamam sem medo de falar, a verdade chama atenção, de trazer ali a realidade das coisas. Ela me ensinou muito isso. Deus é direto ao ponto quando tem coisas erradas, não ficar fazendo rodeio. Obrigado pela vida da minha tia, Deus. Obrigado, Senhor, pela minha madrinha. E outras mulheres que, assim como ela, Senhor, buscam realmente nutrir seus filhos, trazendo a verdade, trazendo esse cuidado, trazendo realmente, Deus, essas palavras diretas. E diz, isso é certo, isso é errado, isso não está certo, isso não é assim. Assim sim, não, que são diretas. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Obrigada, Senhor, pela vida da minha mãe, que me gerou. E que o Senhor deu, Senhor, a ela esse dom, Pai, essa graça de poder ser mãe natural. De eu poder estar aqui, Deus, de eu hoje poder ter um mundo melhor. Obrigada por ela acreditar no meu chamado, Deus. Obrigada por ela acreditar no meu propósito. Obrigada, Deus, por ela nutrir. Quando todo mundo diz que eu poderia fazer outras coisas, ela acredita que eu posso ajudar pessoas, ela acredita que eu posso fazer. E eu te louvo pela vida da minha mãe, Deus. Muito obrigada, Senhor. E por outras mães que acreditam no propósito dos seus filhos e aquelas que não entendem, não acreditam. Dá a elas a visão, Deus, para que elas possam entender e elas possam nutrir os seus filhos, não de acordo com os seus propósitos, os seus sonhos ou aquilo que elas gostariam que eles fossem, mas que elas possam olhar e sobre aquilo que eles dizem, elas possam, Deus, realmente nutrir, elas possam realmente dizer, puxa, vai lá, meu filho, é isso mesmo, continue, eu acredito em você, porque às vezes tudo que a gente precisa é isso, Deus, e muitas pessoas precisam disso, que elas possam ser tocadas, Pai. Obrigado pela Rosana, Deus, que permite que tenha esse chamado com crianças. E me ensinou a amar crianças. E me ensinou, Deus, a trabalhar com crianças. E me ensinou, Deus, a manter a criança que é em mim. Embora eu seja adulta, embora eu tenha a minha idade, Deus, ela me ensinou e ela permitiu que a minha criança ficasse sempre ativa. Obrigada, Deus, pela vida da Rosana, que ministrou quando eu ainda era criança, uma história na escola bíblica, falando sobre a história dessa missionária e que essa semana veio novamente ao meu coração. Então, Deus, muito obrigado por essas mulheres que o Senhor colocou na minha vida. Muito obrigada, Senhor, por mulheres que pregam o teu evangelho. Muito obrigada, Senhor, por mulheres que trazem um coração para uma nova geração. Que tem um coração voltado para uma nova geração, Deus. Que geram filhos, Senhor, que queimam seu coração por pessoas, por cuidar de pessoas, por amar pessoas. Não importa a situação que seja, Pai, não importa a causa, não importa, pode ser com crianças, com adolescentes, com idosos, com pessoas com deficiência, com deficientes, com pessoas em situação de rua, não importa, Deus. Com pessoas que trabalham com empresários, com pessoas do alto escalão, mas que olham aquelas pessoas, como os meninos que precisam de mães. Porque não importa a idade, Deus, temos meninos e meninas nessa geração precisando de mães, precisando de colo, precisando ser corrigidos, precisando voltar ao caminho. Nos dá, Senhor, isso, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada.
por cada um que está aqui, por cada mulher, por cada homem. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu te louvo e te agradeço e abençoo essas mulheres. Abençoo, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Vocês são muito especiais para mim, muito. Quem está no meu Insta, quem está, não são pessoas que eu fico buscando aleatórias, são pessoas especiais. Muito obrigada, tá? Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Beijo.